Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tenho a satisfação de iniciar essa que será a nossa rodada de entrevistas, bate-papo acerca de temas que estão relacionados à saúde. A UAL vai comandar aqui um micro podcast para a gente bater um papo com nossos convidados, convidar pessoas que são ligadas à saúde, diretamente ligadas em sua atuação ou indiretamente ligadas em atuação paralela, que, quando combinadas com a saúde, a gente consiga trazer para vocês um conteúdo interessante, curioso. E no dia de hoje a gente escolheu um tema bem interessante, que é um tema atual, um tema bem relevante para o momento. Trata-se da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 2336 desse ano, 2023, que dispõe sobre publicidade e propaganda médica. O tema é muito relevante. Para bater um papo com a gente sobre esse tema, nós convidamos João Paulo Ferreira, doutor João Paulo Ferreira, advogado, há mais de 17 anos de atuação aí nessa área, na área jurídica, especialista em direito civil, e o que a gente chama, doutor João, de um curioso em direito médico, um entusiasta do direito médico, com uma atuação marcada aí nessa área. Pode ficar à vontade, doutor João, porque se eu tiver errado em alguma coisa, me corrija, tá? Não, não. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todo mundo que vai nos assistir, está nos assistindo. Não, perfeito. É um entusiasta. Que queira ou não, o direito médico ele acaba abarcando diversas outras áreas, né? Inclusive o direito civil, no qual eu atuo há 17 anos, a responsabilidade civil, direito do consumidor, enfim. E é uma área interessante que eu acabei chegando até ela por situações diversas, por atuação, por ter amigos e clientes médicos. Então, quando esses clientes me procuravam com alguma demanda, eu falei, o que é isso? Algo específico. Questão de possível erro médico, alguma coisa. E como entusiasta, eu passei a me dedicar já há uns 5, 6 anos nessa área, mas como um curioso mesmo. E hoje tenho me sentido muito à vontade de atuar nessa área. Um eterno aprendiz, né? Porque o direito está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo, como é agora a nova resolução que você citou inicialmente, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui. Perfeito, doutor João, perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Leonardo, eu sou CEO e fundador da UAU Saúde e Benefícios, uma empresa que tem por propósito ampliar o acesso à saúde e viabilizar o acesso à saúde. A UAU Saúde pensa que a saúde deve ser partilhada por todos, o seu acesso, principalmente para quem não dispõe de plano de saúde. Nesse cenário, a gente entrega aos nossos clientes, a UAU Saúde entrega aos clientes a possibilidade de ter acesso a serviços complexos de saúde, média e alta complexidade na saúde, com muito mais facilidade, com muito mais fluidez. Bom, o que nos trouxe, nos fez trazer o João aqui para esse bate-papo, vou tomar a liberdade de chamar de João nessa conversa, tá, João? Porque é uma conversa, é uma conversa que a gente pretende mais informal, assim, o tema é sério, mas vamos tentar desconectar um pouquinho essa coisa da formalidade, até para a gente ter um acesso melhor, fluidificar mais a conversa. Com todas as ressalvas, né, possíveis aí. João, a gente te convidou aqui porque há pouco tempo, né, foi publicada essa resolução que dispõe na prática que a publicidade médica sofrerá uma alteração relevante. A gente vinha de um cenário, e você pode falar disso com muito mais propriedade do que eu disser, em que o médico, o profissional médico, ele não tinha condições de fazer nenhuma publicidade real do próprio serviço, direta, eu quero dizer, do que eu estou falando. Estou falando sobre postagens do próprio rosto em outdoor, postagens de imagem de resultado nas redes sociais, nas mídias online, nas mídias offline, publicidade direta de preço, de produtos, de serviços. E hoje, aparentemente, isso mudou, né, doutor João? Você quer fala um pouco para a gente o que alterou? Vamos Como lá. é? O que você colocou aí, na prática, não é exatamente isso. Na verdade, o que se faltava era uma regulamentação das práticas que já vinham sendo exercidas. Algumas exercidas pelos médicos por falta de conhecimento, tá? Mas assim, só para a gente puxar um históricozinho,
pode parecer estranho para quem está nos ouvindo, mas a publicidade médica ela já é regulamentada desde 1942. Então, a primeira lei que nós tivemos no Brasil que trata da publicidade médica é um decreto-lei datado de 42, o decreto-lei 4.113, que incrível que pareça está em vigor ainda. Então, desde 42 a gente tem algumas regras que, só para deixar claro, o que o decreto diz? É engraçado pelas terminologias antigas, né? O decreto ele regula a propaganda de médicos, cirurgiões dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros de casas de saúde e de estabelecimentos congêneres e a de preparados farmacêuticos. Então, assim, já tínhamos alguns regramentos. Na prática, o CFM só baixou uma resolução em 2011, tentando regulamentar, trazer melhores interpretações do que é possível, o que não é possível dentro da publicidade médica. Essa resolução sofreu pequenas alterações em 2015, mas de 2011 para cá, desses últimos 12 anos, realmente a gente teve uma mudança significativa na forma de publicidade, somente com as redes sociais. E aí foi necessário que se fizesse uma nova resolução com o objetivo de regulamentar esses pontos, né? Não sei se seria interessante a gente, se me permite, a gente traçar um pequeno paralelo e eu trazer para vocês o que se trabalhava em 1942. Na É verdade, permitido, é permitido, João. Pode ficar à bom, vontade. É um bate-papo. e até, eu acho que é interessante até por curiosidade, né? Muita gente não sabia Claro, dessa existência. O decreto-lei, ele não dizia o que o médico podia fazer, ele dizia o que o médico não podia. Então, perfeito. diferente que a gente vai ver mais à frente quando adentrarmos especificamente em relação à resolução, a resolução traz o que pode, o que não pode, o que é direito e o que é dever do médico. Então, em 42, eu dizia assim, ó, é proibido aos médicos anunciar cura de determinadas doenças para as quais não haja tratamento próprio, tratamento para evitar a gravidez ou interromper a gestação, exercício de mais de duas especialidades. Isso aqui é interessante, a gente fazer até uma ponte aí, porque a resolução repete isso. O médico hoje ele só pode anunciar até duas especialidades, ele não pode anunciar mais. Então, é uma coisa que vem de 1942 e foi reproduzida agora, né? O médico não pode anunciar E consulta, perdão, mesmo que ele atue em mais de duas sim, especialidades, ele só pode anunciar duas anunciar especialidades. duas. Ele vai optar por duas e vai anunciar duas, né? Isso. E aí, só um adendozinho na questão jurídica, o porquê. A gente tem no direito uma hierarquia de normas. Então, você não pode fazer uma norma contrária à superior. Então, por exemplo, uma lei ela não pode ir contra a Constituição, que é o nosso topo. Então, Perfeito. então a resolução como é essa do CFM, ela não pode ir de encontro a um decreto-lei que é superior a ele. Então, se o decreto-lei diz que você só pode manter duas especialidades, divulgar duas especialidades, a resolução não podia agir de forma diferente. Entendeu? Então, assim, para modificar isso, seria necessário fazer uma alteração da lei. Então, só terminando aqui, que é coisa pouca. Então, além do exercício de duas especialidades, não pode anunciar consulta por meio de correspondência, imprensa, caixa postal, rádio e processos análogos, que hoje em dia a gente seria adaptado a e-mail, redes sociais, né? É, Rede WhatsApp e tudo mais. exato, exato. Especialidade ainda não admitida pelo ensino médico, prestação de serviços gratuitos, isso não podia, hoje também não pode, o médico não pode anunciar que ele atende de graça. Se ele for fazer algo filantrópico, alguma coisa, ele pode fazer, mas sem um anúncio, ele não pode publicizar isso. Sistematicamente, ele também não pode anunciar agradecimentos manifestados por clientes e que atentem contra a ética médica. Isso é outro ponto trazido pela resolução, que a gente vai ver como é que é a adaptação. Vou até me adiantar um pouquinho. A resolução hoje permite o repost. Então, o paciente passou no médico, fez um procedimento, achou aquilo perfeito, maravilhoso e posta. O médico pode repostar. Mas, assim, se o paciente faz posts frequentes, toda semana, o médico é maravilhoso, a clínica é perfeita e tudo, o conselho pode investigar isso. Porque pode levar aqui situação. Olha, o médico contratou um blogueiro, um influencer, alguma Uma coisa. atividade pesada, né? Exatamente. Isso já era previsto em É, 1942.
quando disse que ele não podia publicar sistematicamente agradecimentos manifestos por clientes. Deixa eu ver o que mais. Aí a Alusões. gente pode o que a gente chama de parceria paga, né? Sim, sim, E não na área da saúde, mas fora da área da saúde é muito comum acontecerem as parcerias pagas. perfeito. Essa parceria paga, então a gente entende aqui na resolução, mesmo na nova resolução, que não é permitida. É Não, não isso que eu é. entendi. Não vamos tratar como uma parceria paga, vamos tratar como uma suposta de forma de espontânea de um paciente ficar repostando. Não necessariamente você comprovar que aquilo foi pago, mas isso pode induzir o conselho de medicina a achar que aquilo A imaginar que que é exatamente o que é proibido, o que é vedado. Então ele também não pode anunciar com alusões detratoras a escolas médicas, com referência a métodos de tratamento e diagnóstico não consagrados, e não pode atestar a cura de determinadas doenças. Então essas eram as proibições que em 1942 o decreto-lei trazia em relação à publicidade, na verdade a propaganda médica, né? Então assim, a gente vai ver quando a gente entrar especificamente na nova resolução, de que muita coisa foi trazida de lá, com as devidas adaptações, óbvio, né? E foram trazidas modificações à última resolução de 2011. Porque, queira ou não, você fala, poxa, de 1942 para 2011, quando teve a primeira resolução, é um tempo muito maior do que a de 2011 para agora para 2023. Só que nós é, estamos num momento que as coisas acontecem muito mais rápido do que aconteciam naquele tempo. tá, Então, exatamente. a necessidade de adaptação, de regulamentação, é muito maior, na velocidade muito maior do que era antigamente. João, antes de falar sobre isso, teve uma coisa que você falou que eu achei bem interessante. Eu acredito que tudo no direito, a gente sabe que tudo no direito tem um motivo, né? As Sim. leis não surgem do nada, elas surgem para atender uma demanda. E acredito que um dos motivos, né, não sei se me corrija se estiver errado, a mim me parece justo, ou me pareceu por um determinado período, essa coisa de limitar a exposição médica para que não se houvesse uma concorrência desleal entre os próprios médicos, né? Sei lá, vamos supor, tem um médico lá milionário e um médico recém-formado. O médico milionário tem muito mais poder de publicidade, ele consegue informar muito mais, e o médico que não tem tanto recurso, eventualmente não consegue competir. Você acha que isso protegeria, o modelo antigo protegeria desse tipo de relação desigual? Olha, não creio que esse tenha sido o único motivo que talvez tenha levado a essa promulgação dessa resolução. Existem outros motivos, mas isso sim. Eu acho que não impede a concorrência desleal. A própria resolução ele traz o conceito do que seria concorrência desleal, né? A resolução permite que o médico compre espaço. Então o médico pode divulgar numa revista. Isso não vai Entendi. impedir que o médico que tem muito mais dinheiro divulgue numa revista de muito maior alcance, que coloque um banner num blog, alguma coisa, em relação àquele médico recém-formado que talvez não tenha condição financeira. Então não há um limitador em relação a isso. Entendi. Não tem como igualar. A resolução não pensou nisso. Dizer, olha, a grosso modo, né? É limitado ao profissional médico fazer um investimento em publicidade de X mil reais ao ano. O que pensaria em nivelar, né? Isso não é, isso é aberto. Exatamente. A coisa tem mais a ver também com o padrão do que hoje se imagina da medicina, do que hoje se espera da medicina, que a gente até bateu um papo um pouco antes, né? Que tem a ideia de ser um serviço livre do mercado, alheio ao mercado. Um serviço que atende a uma causa nobre, que é a causa de promoção à saúde, prevenção de doenças, e nada disso não necessariamente é um grande comércio. Sim, Acho que a ideia é a nobreza da causa e até uma reserva da própria categoria, da marca, do nome médico, do nome medicina, não está associado a atividades vulgares, não é? exato. Bem, Assim, você tocou num ponto aí muito interessante. Na verdade, a medicina, ela historicamente, ela é vista dessa forma. É uma atuação, é uma profissão que você tem um conceito muito reservado, muito conservador, era aquilo. Mas você não pode negar a evolução. Você não pode negar a evolução de que, intrinsecamente, o médico ele não vive de fazer caridade.
Por mais que ele tenha vocação em salvar vidas e tudo, hoje em dia o médico precisa se manter, precisa manter família. O médico gera emprego, o médico mantém uma clínica, dá opção para outros profissionais, ajuda famílias. Então tudo isso faz parte de um mercado. A gente vive no mercado capitalista e nós vivemos em torno disso. Eu tenho uma opinião minha aqui, se me permite até expressar a minha opinião, Vontade, é de foro íntimo. Eu acho que à vontade. essa resistência do CFM não vou dizer liberar, isso é até uma coisa que a gente precisa quebrar. Porque já vi muita gente dizendo, agora a gente pode fazer tudo, a gente pode fazer tudo, não é bem assim. Calma que a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas uma resistência do CFM em regulamentar essa questão médica, principalmente com o que abriu aí, ainda que não seja para manter aquele conservadorismo, mas é mais no intuito de não banalizar a medicina. É com o intuito de não vulgarizar a medicina. Então, se tem muito medo disso acontecer, daqui a pouco tem médico fazendo dancinha em TikTok, entendeu? E por aí vai. Não sei até que ponto. Não há proibição. A resolução não proíbe. O Faz médico, parte. o médico tem direito, se quiser fazer a dancinha dele, fica à vontade. Mas ele tem que respeitar um decoro. Sabe, Porque, foi bom você falar sobre isso, porque a gente está fazendo, criamos, pelo que eu entendi aqui, a gente está criando uma linha do tempo. sim, Que a gente começou em 41, 42. onde a gente, 42, a gente fez um resgate de 42. Já estamos falando em TikTok, ou seja, já estamos falando em 2020, Sim. anos 2000, demos uma avançada importante aí, 2020, e vamos, já que falamos em 2020, vamos falar em pandemia, e conectando pandemia a esse atual cenário de comunicação, a evolução na comunicação. A gente sabe o salto que a comunicação, de avanço que a comunicação à distância sofreu e que a publicidade sofreu durante a pandemia. A gente sabe que hoje 90% do mercado se concentra nas big techs. O mercado de publicidade se concentra nas big techs. A gente tem aí Google, a gente tem Meta, a gente tem redes sociais paralelas, como o TikTok, por exemplo, que foi citada. Uhum. As três big techs que comandam esse mercado aí de publicidade, elas já estão impondo à sociedade um novo formato. Você entende que essa resolução ela surge para atender essa mudança social? Totalmente, 100%. É aquilo que a gente conversou. As leis, pelo menos no sistema nosso, as leis são feitas, são criadas e são adaptadas de acordo com a realidade. Então, quanto mais a sociedade evolui, os costumes mudam, as leis precisam se adaptar a elas. E aí, vou fazer. Quando eu citei a última resolução, a de 2011, que é a resolução 1974, ela era de 2011 e sofreu pequena alteração em 2015. Só para você ver como é que isso tem influência. A resolução de 2011, ela tinha um artigo que dizia o seguinte: os sites para assuntos médicos deverão obedecer à lei, às resoluções normativas e o manual da CODAME, perdão. Isso em 2011. Quando foi em 2015 que popularizou as redes sociais, eles alteraram esse artigo. O artigo passou a ser o seguinte: as mídias, em vez de sites, que era talvez fosse a única coisa que você tinha, aí já coloca: as mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais estão sujeitos às normas, etc. Tal. Parágrafo 1º. Para efeitos de aplicação dessa resolução, são consideradas mídias sociais: sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares. Então já teve essa necessidade de adequação em 4 anos, de 2011 para 2015. Sim. Né? Então, sim, a pergunta que você me fez é clara. É um universo, a gente ouve muito fugindo aqui, mas a pessoa dizendo, a internet é terra de ninguém. A gente ouve muitas expressões por conta do que aconteceu recentemente, questão de fake news, problemas políticos. E de certa forma é. E o legislador ele precisa se preocupar com isso. Então não é porque você tem hoje internet gratuito, acesso à internet, que você pode fazer lá o que você quiser. Então, assim como se tipificar os crimes virtuais, que antes não existia, hoje existe penalidade para crimes virtuais. Então o CFM, atento a isso, falou: olha, peraí, a gente sempre cuidou da propaganda médica, só que surgiu uma outra forma aí de fazer propaganda. A gente precisa atuar. E precisa entrar nisso aí e tentar modificar, colocar as regras. E, então, sim, a colocação. Atualiza.
Atualizar. A colocação sua foi perfeita. A atuação do CFM partiu justamente disso. É de um apelo social, né? É como toda, Exatamente. na verdade, população, Exato. ela de uma certa forma, ela parte de um apelo social, de uma demanda social, e não seria diferente na medicina. Bom, então dito isso, João, a gente tem visto que já há uma alteração no padrão de comportamento médico nas redes sociais após ser ventilado, ter sido ventilado. Estou fazendo uma construção, vou chegar Sim. onde você já balançou a cabeça aí, eu já É. sei que você tem a sua opinião sobre isso, mas já existe um padrão já sendo alterado. Quem acompanha a rede social médica já percebe que os médicos já mudaram discretamente a forma como lida com publicidade. Eu quero lhe perguntar, e a gente tem percebido na prática alguns antes e depois surgindo, muito discretamente, alguma coisa bem sutil. Eu queria lhe perguntar, com o advento da resolução, é, a gente já está, os médicos já estão liberados para fazer as adaptações que foram propostas na resolução, ou ainda precisa se preservar algo ou passar por alguma etapa anterior? Categoricamente a resposta é não. Eles não podem colocar em prática o que consta na resolução. Porque a resolução ela foi publicada no último dia 13 de setembro agora. Pouco mais, 16 dias foi publicada. Só que ela foi publicada prevendo uma vacância. A vacância da lei, que a gente usa muito em latim, é vacatio legis, que é 180 dias, são 6 meses. Então ela só vai passar a ter vigência daqui a 6 meses contados do dia 13, que foi a data da publicação. E aí são dias corridos, na verdade vai ser dia 11 de março de 2024. Então a partir de 11 de março de 2024 é que passa a valer as novas regras. Por que dessa vacância? Porque a vacância é algo previsto no ordenamento jurídico, em determinadas situações, fica a critério do legislador, de quem fez a lei, que é para as pessoas se adaptarem. Então, tomar com melhor conhecimento, se preparar para que daqui a 6 meses ele possa pôr em prática. Então, assim, se você puxar qualquer profissional, qualquer médico, se entrar no site do CFM, for lá em resoluções e colocar a resolução anterior, que é 1974/2011, ela está muito clara. Nota, essa resolução estará revogada a partir de 11/3, ou seja, está em vigor. O que vale a resolução de 2011 com as alterações de 2015. Então é preciso ter muito cuidado que qualquer prática feita hoje, fundamentada, alicerçada na resolução 2336, pode estar descoberto e o médico está passível de responder administrativamente perante o Conselho de Ética, enfim, do CFM. Isso é muito bom você falar aqui. A UAU Saúde é uma empresa hoje que ela nasceu na prática em março desse ano. Sim. Nasceu formalmente em março desse ano. A gente já vem atuando no segmento há mais ou menos 3 ou 4 anos, mas como UAU Saúde, a gente nasce na forma de empresa em março desse ano. Então, eu estou falando de uma empresa recente, mas que já tem um público que já adere aos serviços dela há muito tempo. Já tem um público que nos assiste, e dentro desse público a gente tem uma audiência médica bem expressiva. Uhum. E eu queria, então, eu fico muito feliz em mostrar esse conteúdo para essas pessoas, porque serve de um alerta, porque a gente tem visto muito influenciador em rede social fazendo aqueles vídeos shorts, são aqueles curtinhos, Sim. dizendo agora o médico pode postar antes e depois, agora o médico pode fazer publicidade dos preços, dos serviços, da Sim. consulta, de tudo que oferece. E tudo isso no tempo presente. Isso é perigoso. E não, talvez, eventualmente, porque não sabe, porque não tem essa profundidade do seu conhecimento na área, que tem um gap nessa atuação. Sim. O médico que atua nesse momento, ele está exposto de alguma forma a sofrer algum processo? Não sei. Sim. É como qualquer outra infração ética. Ele pode, se houver uma denúncia, o conselho, o CRM, eles vão apurar as denúncias feitas e o médico, sim, pode ser penalizado. Então, assim, o conselho que eu dou é de que não passe a pôr em prática o que está previsto na resolução antes da data de entrada em vigor, que é 11 de março de 2024.
Perfeito, tem um tempinho ainda aí, viu? Tem, Tem para um se tempinho. adaptar. E a questão, só fazendo adendo, a questão da adaptação é importante, porque, como toda lei, dúvidas surgirão, tá? Perfeito, perfeito. Interpretações, como é, e tal coisa, eu posso isso, não posso aquilo. E existe dentro dos CRMs as CODAMs, que são as comissões de divulgação de assuntos médicos. A própria resolução fala, olha, qualquer dúvida, o médico deve suscitar a dúvida à CODAME. Olha, tal coisa, posso ou não posso? Isso é interessante justamente nesse prazo de 6 meses, para que quando entrar realmente em vigor a partir de março do ano que vem, o médico esteja com as dúvidas sanadas e possa pôr em prática aí de forma bem amparada tudo isso. Pois é, doutor João. Então, é, eu tenho uma dúvida, na verdade não é nem dúvida, eu acho que quem está ouvindo a gente aqui agora está na prática com uma expectativa. Certo, vamos lá. As pessoas querem, agora é o clímax desse bate-papo da gente. Os médicos e os próprios pacientes que estão nos ouvindo, nos assistindo, as pessoas que pararam o seu tempo para ouvir a gente agora, é na prática saber o que de fato mudou com essa resolução. Eu digo assim, se você pudesse destacar, eu sei que é muito grande, eu dei uma lida, são Sim. 5 ou 6 páginas, se não me falha a memória, da resolução, mas assim, o que você destacaria como grande ganho, ou grande mudança, ou grande virada nessa resolução para a publicidade médica e a propaganda médica? Vamos lá, Vamos o que lá. é que você enumera? Pronto. Primeiro, só corrigindo, são 13 páginas. É muita coisa. A resolução anterior só tinha. Brincadeira. A, Eu só resolu... cheguei na... a resolução anterior, a de 2011, só tinha 4 páginas. Você vê como é que foi a importância e o tempo de trabalho. O CFM, durante 3 anos, fez audiências públicas, ouviu especialistas, então foi um trabalho muito grande para chegar nessa resolução hoje. Vamos lá, o que, que de mudança significativa teve dessa resolução atual, ainda não em vigência, somente em vigência a partir de março do ano que vem, é sempre bom de reforçar isso, em relação Perfeito. à anterior de 2011. A possibilidade do médico divulgar a sua estrutura, sua Estrutura clínica, tanto a estrutura física como equipamentos, corpo clínico, parceiros, ele pode fazer isso. A possibilidade de divulgação de imagem do paciente, o que não era permitido, e aí mais à frente a gente vai detalhar, que também não é assim, posso divulgar, é aquilo que a gente falou. Não é um permitido que é sem limites, existem limitações, né? É permitido o antes e depois, como a gente comentou, é permitido a publicação de selfie, é permitido hoje que ele também divulgue suas especializações não, perdão, suas pós-graduações, porque antigamente você só podia divulgar o seu RQE. Então, às vezes a pessoa tem uma pós, mas não tem um RQE. Ele pode hoje botar lá que médico perfeita. pós-graduado em, antes não podia. Ele pode fazer curso, que agora está na moda, né? Na minha área jurídica, por exemplo, recentemente a gente teve alguns juízes que abandonaram a carreira da magistratura, de magistrados, para dar curso. Então, assim, os médicos podem dar curso online, vender curso online, se é permitido, e a possibilidade de divulgação dos preços de seus serviços, de suas consultas, e claro que dentro desses pontos principais existem subdivisões e desdobramentos aí que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E o ganho, eu acho que é mais expressivo, principalmente nas especialidades em que se trata de estética, eu acho que o maior ganho expressivo está nas postagens de resultado, não é? Sim, Porque o que as pessoas buscam quando vão fazer um tratamento clínico é uma segurança, um parâmetro, ou uma ideia de até onde podem chegar. Eu perfeito. acho que isso é um ganho tanto para o médico, eu particularmente sou da opinião de que isso também é um ganho para o paciente. Se você consegue ter acesso mais ou menos ao que o médico consegue produzir, mesmo que você saiba que reservada a anatomia, reservada a fisiologia, a individualidade do ser humano, você saiba que você não vai ter aquele resultado, mas Uhum, você sabe que você pode chegar. Eu tenho sim, essa impressão que perfeito, para o paciente. perfeito. Guardar as devidas proporções. E, Se você está construindo uma casa e você quer contratar um arquiteto, você vai ver o currículo desse arquiteto. Deixa eu ver quais são os exatamente. projetos que você fez. Deixa eu ver se eu gosto, se vai dar certo dentro daquilo que eu espero que você possa fazer por mim. É muito interessante isso.
havia um receio de um sensacionalismo em relação a isso e de uma divulgação de resultado de uma forma muito solta, muito sem cuidados. Então, assim, essa resolução veio para poder limitar essas situações, né? Isso. E facilitar, como você mesmo disse, a divulgação do trabalho do médico e trazer uma segurança para o paciente. Isso é essencial, realmente foi um ponto fundamental. É muito bacana. Eu vi num artigo também que isso preserva um pouco do que já existia e muda um pouco. Tem um artigo quinto, se não me falha a memória, ele fala que em cada publicação, cada postagem, ainda que seja em rede social, que fale da clínica, ainda se mantém as referências de quem está publicizando. Por exemplo, você vai falar da clínica Irmã Dulce, não existe essa clínica. Se Sim. existir, me perdoe, estou citando um exemplo abstrato. Uhum. Clínica Hugo Leonardo, meu nome. Nessa clínica eu preciso colocar responsável técnico, fulano de tal, RQE do responsável técnico. Ainda se preserva muito a identidade, a responsabilidade de quem está fazendo o post. Eu acho Exato. que isso é uma segurança gigantesca para quem está vendo e para quem está publicizando, você não acha? Exato, assim, isso é uma regra que já existia, ela foi mantida com algumas alterações. No caso, você falou de uma pessoa jurídica, por exemplo, uma clínica, só corrigindo, além do responsável técnico, clínica Hugo Leonardo, CRM tal, que existe o CRM da clínica, diferente da pessoa física do médico, né? E o responsável técnico, fulano de tal, se tiver o RQE na frente, essas coisas se Exato. mantêm. E aí a gente chega na nossa primeira, não vou dizer que é polêmica, mas que já suscita uma dúvida, que não é muito claro na resolução, que pode ser motivo de suscitação de dúvida junto ao CODAMI, que é toda publicidade, toda publicação. Hoje eu falo de Instagram, talvez acho que seja a rede social mais popular, não sei, eu não tenho Mais muito bem essa informação. conhecida, é mais É, difundida. então, vamos lá, o médico tem o perfil profissional dele, ou da clínica dele. Precisa que nesse perfil contenha todos esses dados. Fulano de tal, médico, RQS, se for o caso, enfim. E aí vem alguém e pergunta, e se ele fizer uma publicação de um stories, por exemplo, só fica no ar durante 24 horas? Ele é obrigado a, nesse stories também colocar? Na página dele do Instagram, essas informações bastam estar na bio? Ou cada publicaçãozinha que ele fizer tem que constar embaixo? E se você for parar para analisar, isso faz sentido porque cada postagem daquela, ela vira um novo, ela ganha um caminho que a gente não sabe rastrear. Por exemplo, eu Sim. pego uma postagem sua, o senhor é especialista lá em cirurgia plástica ou cirurgia ginecológica, eu gostei de uma postagem, eu retransmito. Não Uhum. necessariamente quem está vendo aquela postagem está olhando sua bio. Isso Sim, realmente gera é, uma polêmica. isso. Talvez algo que pouca gente tenha polemizado ainda, não é nem fruto de polêmica, mas provavelmente mais adiante isso vai gerar alguma discussão, algum entendimento, né? Porque não Com fica certeza. claro, né? Assim, a minha interpretação, volto a dizer, você perguntar, João, você como advogado, lendo a resolução, o que você acha? O meu entendimento é que tem que ter, em qualquer postagem. Você tem a postagem geral da sua bio, da sua página no Instagram, cada postzinho daquele, ou um story, você vai ter que repetir aqueles mesmos dados. É o meu entendimento. A gente não sabe como que as comissões, quando suscitadas a esclarecer essa dúvida, vão se posicionar, tá? Mas o meu entendimento é justamente nesse sentido. Apesar de não sermos uma clínica, eu me refiro agora ao All Saúde, não sermos uma clínica, não sermos um serviço fim, somos uma operação meio, a gente conecta o cliente ao prestador de serviço de saúde, como a gente está diretamente conectado no serviço de saúde e às vezes nos confundimos em si com o serviço que prestamos, a gente tenta preservar ao máximo o entendimento das resoluções médicas na nossa publicidade, Sim, apesar de não respondermos a CFM, sim, ao CREMER, não respondemos a eles, mas como estamos inseridos nesse segmento, a gente pretende, e é por isso que estamos aqui conversando sobre isso, a gente luta para manter um padrão de publicidade que seja próximo ao que o médico respeita, ao que o serviço médico respeita, até para não vulgarizar isso. o Não, processo. isso é Valeu. interessante para vocês, para servir inclusive como referência. É um parâmetro.
Então, assim, como você disse, apesar de vocês não responderem ao CRM, CFM, por não serem, não terem atividade médica, mas é imprescindível que vocês atuem e façam tudo de acordo com o regulamento específico da área médica, que serve de referência para o profissional. Aí, vou voltar aqui, porque a gente começou falando desse ponto aí, porque, assim, tem muita coisa da resolução atual que é reproduzida da resolução anterior. Então, não vale a pena nem a gente adentrar nesse mérito agora. Vamos tocar só no que é novo e nas dúvidas que surgem. Então, a última dúvida que a gente suscitou agora, eu vi alguém perguntando assim: eu sou médico, eu tenho o meu perfil profissional, tá? E eu tenho o meu perfil pessoal, onde eu posto foto com minha família, no meu dia a dia, enfim. Se, eventualmente, no meu perfil pessoal, eu fizer uma postagem profissional, eu sou obrigado a seguir o regramento? É. Você, Entendi. no meio das suas fotos de viagem lá, você posta alguma coisa relacionada à sua atividade profissional, naquela postagem você tem que botar o seu CRM, se for RQE, RQE, exatamente como você faz no perfil profissional. Isso é interessante, o profissional médico ficar atento. Principalmente quando é um médico também que tá ligado agora a esse novo segmento de prestar monitoria, cursos, palestras, se identifica eventualmente como um coach, um treinador, não vou nem usar o Sim, termo inglês para não ficar vulgarizado, mas um treinador, um capacitador, e aí ele está fazendo posts que falam sobre novas técnicas de cirúrgicas, e isso muito informalmente, acredito que isso também deva ser obedecido. Até pela proteção do médico, eu perfeito. vou te falar, as coisas trazem ganhos, as mudanças trazem ganhos, mas também trazem riscos. Publicidade, a gente que trabalha com propaganda, com publicidade, com marketing, a gente sabe como é arriscado, a gente fica sempre no limite. Publicidade médica é sempre andar na corda bamba. Você está sempre no limite do que pode e do que não pode. Ter Exatamente. regras claras sempre lhe protege. Por exemplo, tem situações que você, mesmo obedecendo as regras, que é o caso, olha, tinha uma tecnologia antiga, isso vale a pena citar aqui, eu acho que vai enriquecer a discussão. Tinha uma tecnologia antiga não, recente, de projeção de expectativa em realidade aumentada para procedimentos cirúrgicos. O que é isso? Um indivíduo ia no consultório, eu não vou citar a marca aqui porque a gente não divulga a marca de nada, ia num consultório para fazer uma rinoplastia. Esse aparelho escaneava seu rosto e projetava uma expectativa para Uhum, você. Para o paciente tem um ganho, você concorda comigo? com certeza. Para o médico também tem um ganho. Mas é um No entanto, risco. tem um gigantesco, É gigante, exatamente. exato. Principalmente porque, assim, uma questão que ia tocar é o seguinte: independente do conteúdo do que consta na resolução, as liberações, por assim dizer, de forma bem leiga, a gente tem que entender que a resolução, ela não é uma norma solta, ela não pode ser interpretada sozinha. Ela está intrinsecamente ligada ao Código de Defesa do Consumidor, a outras leis, como por exemplo, o Código de Ética Médica. Então, se o profissional, olha, vou pôr em prática o que a resolução me permite, entre aspas. Não é bem assim. Ainda que você coloque algo em prática, você pode estar atingindo outra norma. Exatamente. Essa questão que você colocou aí, porque é muito prático, assim, obviamente que creio que 99% dos médicos sabem que a obrigação dele é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado, como é a nossa como advogado, com exceção da parte estética. Então, essa tecnologia que você mostrou, eu no risco. Então, o aparelho É, escaneou o paciente e falou: ó, você pode ficar dessa forma. Terminou a cirurgia, ficou 1 milímetro fora do que estava projetado, acabou, é processo contra o médico. Ele vendeu um resultado, ainda que fosse uma exatamente. expectativa. Então, assim, ele tem que ter muito cuidado com isso, é sempre interpretar a resolução alicerçada por outras normas que acompanham. Fazendo uma relação, se você for parar para analisar, um antes e depois de um procedimento, entrega ao cliente uma expectativa, ótimo, perfeito, ele sabe mais ou menos onde ele pode chegar, mas também abre um flanco aí de vulnerabilidade para o médico de ficar exposto a um processo que eventualmente pode voltar para ele de um paciente que chega num consultório, acha que vai ter aquele abdômen, ou sei lá, aquele nariz, e volta dizendo, Que não, ele mas o que viu eu naquela postagem, né? exatamente. É isso que eu fico imaginando. Pode ser um risco.
com Mas, o avanço da publicidade, entende? mas aí nós vamos chegar num tópico que eu vou logo me adiantar aqui, que é dentro da resolução. Deixa eu ver se identifico aqui. Que o que acontece? Olha lá. Tem um capítulo específico que fala do uso da imagem de pacientes ou de banco de imagens. E diz que fica permitido o uso de imagens de pacientes ou de bancos de imagem com finalidade educativa voltado a, inciso 2, demonstração de resultado de técnicas e procedimentos respeitados os seguintes princípios. É necessário que o antes e o depois ele esteja acompanhado de um texto técnico, alertando justamente isso, de que, olha, para esse paciente, para aquela idade, para aquela característica, conseguimos esse resultado. Se o paciente fosse outro, de outro sexo, enfim, de idade diferente, o resultado talvez não fosse o mesmo. Então, não é uma mera propaganda. Olha como é que era seu nariz antes, como é que é seu nariz agora. Obrigatoriamente, isso é para trazer segurança para o profissional médico, tá? Ele Exatamente. precisa acompanhar esse antes e depois, essa fotografia, de um texto técnico, onde ele vai se respaldar. Porque se um paciente chegar, eu fiz, não ficou igual da postagem, você leu o que eu coloquei? De que aquele resultado não é igual para todo mundo, que pode ter variação de acordo, por exemplo, a idade, cor de pele, enfim. Então, o médico, seguindo as orientações e o que preceitua a resolução, como diz o outro, seguindo a Ele risca, ele está não vai, coberto. a receita, o bolo dele não vai solar, o bolo vai sair direitinho. Só seguir a receita à risca. Ele está mais tranquilo, né? Ele fica mais Exato. tranquilo pelo menos em relação ao CREMEB, ao conselho, né? Ao Claro. conselho dele. Sim, sim, Com sim. relação ao conselho dele, ele fica. Mas não sei, me corrija se eu estiver errado, mas ele pode estar até coberto diante do conselho dele, mas ele tem algum risco fora conselho, sei lá, no âmbito civil ou em alguma outra Tem, esfera, tem. mesmo obedecendo às regras do conselho? Exato. É uma coisa que a gente deixa claro aqui, que é um princípio básico do direito, de que o direito de ação é livre. Mesmo você estando coberto de razão e o paciente errado, o paciente tem o direito de ingressar com ação contra você. Porque o direito de ação é Perfeito. livre. Então, assim, você não vai conseguir evitar uma demanda jurídica. Mas, claro que Uhum. se essa demanda ocorrer, você está respaldado. Então, a sua defesa está Perfeito. totalmente respaldada. Olha, o procedimento foi feito conforme os preceitos e técnicas médicas, obedecendo a resolução e o código de ética do Conselho Federal de Medicina, pronto. 90% de chance daquela ação ser julgada improcedente. Então, assim, você dizer que seguir a lei à risca lhe blinda de outras situações, isso não existe. No meio jurídico, a gente não consegue dar essa garantia. O que a gente garante, na maioria das vezes, é de que faça o correto para que, se por um motivo à frente vier a acontecer algum problema, você está respaldado. Exatamente. O certo é sempre o certo, né? Com certeza. João, então, só para a gente arrematar aqui esse bate-papo, você acha que tem algum tema ou algum tópico que a gente não pode sair dessa conversa sem abordar, que a gente não deveria sair dessa conversa sem abordar? Se tiver, a hora é essa. Ó, por mim, se tivéssemos tempo, eu ficaria falando sobre essa resolução aqui o resto do dia, né? Para mim, apesar de ser sexta-feira, né? Hoje, tem muita coisa interessante, até a possibilidade, algumas terminologias são interessantes. Uma das coisas que foi permitida aqui, que a gente falou anteriormente, mas é bom fazer um adendo, a questão da repostagem. O médico precisa estar ciente que a partir do momento que ele reposta um conteúdo, ele passa a ser o dono dele. Então, se é um conteúdo impróprio, é errado e ele reposta, mas não fui eu que Tem. postei, foi de outra pessoa, não importa, ele passa a ser o responsável por ela, tá? Coisas interessantes aqui, vamos passar bem breve aqui para a gente tentar. Não, pode ficar à vontade, fique tranquilo. Tem tempo suficiente aí para a gente bater Isso. um papo. Por exemplo, quando a resolução permitiu a divulgação da estrutura da clínica, ele pode falar dos equipamentos, mas ele não pode, isso já vinha da resolução anterior, ele não pode se autopromover, que aí você cai na concorrência desleal. Ele não pode, por exemplo, ter um equipamento mais moderno de ultrassom e dizer, este é o melhor equipamento de ultrassom. Ele não pode fazer isso, porque isso é uma concorrência desleal. Você está se enaltecendo em detrimento dos demais colegas, das demais clínicas, isso jamais pode ser feito. Ele pode vender, olha, a gente tem um ultrassom, a gente faz tais e tais serviços, ele não pode jamais, como ele não pode se auto-enaltecer. Eu sou o único médico que sabe fazer o procedimento X. Isso não pode, isso é vedado. Uma coisa interessante aqui que é permitida, que foi permitida,
é a captura de imagem por terceiros durante procedimentos. Isso é cabível durante o parto. Ou seja, hoje a lei autoriza que os pais, acompanhantes, possam filmar o parto. Muito interessante. Isso antes não era permitido, mas há uma ressalva. O médico tem que concordar. Mas espera aí, em que momento o médico pode discordar? Aí o médico tem que fundamentar. Se for, por exemplo, a situação de risco para parturiente ou para o nascituro, nessas circunstâncias, pode dizer, olha, eu não autorizo a filmagem. Fora isso, ele não pode. Ele tem que liberar, caso os pais queiram, de fazer a filmagem do procedimento de parto. Isso é uma novidade da resolução que antes a gente não tinha. Isso é um ponto interessante. Algum outro procedimento cirúrgico, desculpe interromper nessa Sim, parte, e aí fiquei com essa dúvida, algum outro procedimento cirúrgico prevê essa liberdade de filmagem além do parto? não. Por terceiros, não. Ele, médico, ele pode transmitir um determinado procedimento. Inclusive, estou com esse tópico aberto aqui, de que, vamos lá, proibições. É proibido expor imagens de consultas e procedimentos transmitidas em tempo real, com técnicas ou métodos de abordagem, ainda que com autorização expressa do paciente, tá? Com a ressalva de que, se for extremamente necessário para alguma questão técnica, uma discussão de caso, alguma coisa, nesses, ainda assim, depende da autorização do paciente. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça, a questão da autorização do antes e depois, primeiro, ele precisa da autorização do paciente, Escrita? por escrito, e de preferência Ok. autorização específica. Vamos supor Uhum. que o paciente fez uma rinoplastia e o médico queira divulgar aquele antes e depois no Instagram dele. O correto, ideal, é que ele pegue autorização, o paciente dizendo, autorizo o doutor fulano de tal a utilizar as imagens do meu procedimento de antes e depois, especificamente para a sua rede tal, botar lá o arroba dele, qual seria, Instagram, e delimitar pelo prazo de 1 ano, 2 anos ou infinitamente. Quanto mais detalhado, melhor. Mas, assim, ainda que o paciente autorize, é vedado ao médico divulgar o paciente. Você não pode identificar o paciente. Então, se for rinoplastia, você vai mostrar o nariz dele, com a taxa nos olhos, talvez na boca. Então, você não pode, ainda que o paciente fale assim, eu deixo, você pode usar minha imagem, é proibido. É vedado, você não Interessante. pode. Não pode, ainda que o paciente queira. Ainda que o paciente queira. O No princípio, entanto, o inicial, primeiro, o paciente tem que autorizar, você não pode utilizar sem autorização. Autorizou, ainda assim você não pode identificar o paciente. Isso é proibido. Aí te veio para uma no pergunta. entanto, é isso que eu acho que você vai chegar no ponto que eu vou chegar. No entanto, Ah, se o paciente se identificar, fizer toda a estrutura e marcar o médico pode repostar. não é incoerente? Parece uma Exato. sacada assim, Como é que. eles abrem uma brecha para que o médico consiga e não é, sei lá, enfim, cabe a quem entender que vale a pena, mas tem uma brecha para que você consiga burlar esse Claro, processo. perfeito, perfeito, exatamente. Outra coisa interessante, por que que eu falo que a resolução ela tem que ser analisada de forma concomitante com outras legislações? Uma coisa que é permitida hoje é você divulgar a sua estrutura. Estrutura em que sentido? Olha, clínica tal, estacionamento privativo, manobrista, segurança, se tem elevador, se não tem. Antes você não podia, porque isso, de certa forma, seria você fazer uma propaganda do seu espaço. Como se dissesse, olha, a minha clínica tem estrutura muito melhor que a do meu colega. Só que, Sim, assim, a gente tem uma coisa chamada princípio da informação, que é do Código de Defesa do Consumidor, que já deveria ser aplicado. O consumidor tem o direito e o fornecedor de serviço, que é o médico, tem a obrigação de fornecer todas as informações necessárias. Essas são informações básicas. Então, você já tinha algo que era, entre aspas, previsto, obrigatório, ainda que intrinsecamente pelo Código de Defesa do Consumidor, e que se tinha como proibido. Então, nessa visão, a resolução falou, não pode. Eu acho que você tem que demonstrar qual é a sua estrutura física, as comodidades da sua clínica, do seu hospital, enfim. Então, a gente tem muitas mudanças interessantes. essa coisa de preço, e aí a gente vai falar, vamos falar agora de concorrência desleal. A gente sabe que, sei lá, tem uma determinada especialidade, e aí qualquer uma pode se identificar com isso, que o custo médio da consulta é R$ 800. Certo. Aí tenho eu aqui na minha rede social e informo o preço da minha consulta na mesma especialidade por R$ 100. Está previsto, eu estou coberto pela nova resolução para fazer isso? Sim, você pode divulgar. Outra coisa que
Antes de eu complementar a sua pergunta, que é importante também, foi liberada a questão de link. Marque sua consulta aqui. Está lá, o preço da consulta, R$ 600, como você colocou. Clica abaixo no link e agende sua consulta. Isso é permitido, você pode Vai, fazer isso. No perfeito. site, no Instagram e tudo. A questão do preço, o que é vedado principalmente, é a chamada venda casada, tá? E você não pode fazer sorteio. Isso é proibido. Você não pode anunciar, sei lá, um procedimento estético, enfim, sei lá, uma aplicação de Botox. Um profissional da área dermatológica, né? Faz sessão de tal coisa, R$ 1.000. Pague duas e leve uma. Isso você não pode fazer. Ou faça 3 sessões e concorra a um determinado procedimento. Isso é vedado, isso é proibido. Agora, você falar, você tem uma clínica estética, você é especialista em aplicação, por exemplo, de Botox. Você pode colocar qual o Ah, preço do seu procedimento, não tem problema nenhum. mas fazer articulações de comerciais, acho que é isso. Eu não entendo É, arris- especificamente, eu entendo que é, mas eu não entendo por quê. Tipo assim, se ele quiser para cada duas consultas, ele gerar uma terceira, isso ele poderia falar? isso entra na Também não? concorrência desleal, Entendo, entendo. entendeu? Isso entra na concorrência desleal. É, deixa eu te passar aqui o conceito que a lei traz como concorrência desleal, que eu acho isso interessante para quem está acompanhando, né? Então, o que a lei entende por concorrência desleal? Reportar em suas redes próprias ou na de terceiros insinuações de haver feito descobertas milagrosas, extraordinárias, dirigir-se em suas redes próprias a outros médicos, especialidades ou técnicas e procedimentos de forma desrespeitosa, palavras e imagens ofensivas, anunciar a prestação de serviço médico gratuito, foi o que a gente falou lá, desde 42 já tinha essa questão, Sim. né? Aplicando esse mesmo princípio a empresas, não anunciar enquanto estabelecimento assistencial em associativo ou sindical médico, campanhas preventivas, curativas, enfim. Então, assim, há uma questão da concorrência. Olha, assim, o médico está me dando uma promoção. O concorrente tem o mesmo preço de procedimento, mas com o doutor Hugo, se eu fizer 2 sessões, ele vai me dá uma terceira grátis. Ou se eu fizer 3 sessões com ele, eu vou concorrer a um brinde, uma outra coisa. Isso também não é permitido. Agora, você divulgar, eu acho sim. Aí, mais uma vez, eu peço licença para expor uma opinião pessoal minha. Eu Opinião, vale a acho, pena. eu acho essa questão financeira algo muito arriscado. É muito. E delicado, né, João? Exatamente, a palavra seria essa, é muito delicado para o médico, tá? É algo a ser pensado, não sei até que ponto. Daqui uns dias, por exemplo, você está passando na rua, vai ter um outdoor, promoção de marca-passo, numa clínica do cirurgião cardiológico, entendeu? Vem botar seu marca-passo com a gente, X mil reais. Eu acho que isso vai trazer uma vulgaridade muito grande para a medicina. Então é aquilo, eu estou te dando direitos, mas use com parcimônia. Pense Uhum. direito, veja os reflexos, aquilo vai trazer uma imagem boa para quem está fazendo aquilo. E assim, é uma coisa que o Conselho de Ética e o próprio CFM bate muito na tecla. Preze sempre pelos princípios norteadores, pela ética, acima do lado financeiro. Então, pese, vai me É. dar um dinheiro bacana? Vai, mas isso vai, por exemplo, atrapalhar a minha imagem como profissional? Como é que vai ficar o meu respeito? Então, tudo isso tem que ser pesado. A lei existe, a resolução está aí, traz liberdade muito interessante para os Para médicos, orientar, né? mas ele tem que saber como usar e como dosar isso daí. João, a gente está falando muito aqui em resultado, resultado, resultado. Quando a gente fala em resultado, a gente normalmente está associando a técnicas e especialidades que normalmente trabalham-se com estética. Sim. Resultado. Ninguém fala qual é o resultado de uma miomectomia. Bom, voltando para esses assuntos, essas demandas que são mais funcionais, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que Certo. por acaso, não por propósito, gera um efeito estético que torna a pessoa, evidentemente, mais magra, tá? Mais magra e, portanto, comercialmente falando, tem um apelo. Uhum. Isso também se enquadra nessa regra? A regra é ampliada a procedimentos estéticos e funcionais ou a gente está falando só de coisas estéticas, por antes e Não, depois? aquilo. A gente tem uma regra básica de
se diz, né? Aquilo que não é proibido é permitido, grosseiramente Verdade, falando, né? Mas assim, verdade. a resolução não faz distinção se esse antes e Uhum. depois é especificamente para área estética. Então pressupõe-se que você pode fazer de qualquer forma, de qualquer área, de qualquer procedimento. É, Não teria problema, entendeu? É, uhum. a bariátrica é um antes e depois com resultado, ainda que não Sim. estético. Eu acho que iria se assemelhar à questão estética, tá? Uhum. Na venda do médico, do produto dele, do serviço dele. É uma É, propaganda que ele pode fazer. tem alguns efeitos, por exemplo, tem algumas. Porque eu peguei a bariátrica que tem um apelo estético, né? Sim, Mas se você for analisar, sei lá, a ortopedia, um paciente que tem um eixo de perna diferente, sim, enfim, as perfeito. possibilidades são muitas. E o médico que estiver escutando aqui, que eventualmente atender a isso, às expectativas dele, as perguntas, vai conseguir entender dentro da própria área, mas a dúvida era muito simples. Se Uhum. isso era verdade para outras Não, áreas, é permitido, ou é permitido, é permitido. perfeito. A gente não sabe, assim, como toda lei ela é adaptável, ao longo da sua vigência, a partir, vamos frisar, a partir de 11 de março de 2024, quando ela começar com a sua vigência, ao longo da sua aplicabilidade, podem ser suscitadas dúvidas nesse sentido, e ela pode vir a sofrer uma modificação. Às vezes os profissionais vão provocar tanto os seus conselhos, a ponto deles fazerem uma alteração e delimitar quais seriam as áreas ou não, ou se vão deixar em aberto, a gente não sabe. Aí isso vai ser discussão para longos anos, isso daí. Perfeito, perfeito. Eu me dou por satisfeito, viu, João? Acho que todas as minhas dúvidas, espero que sejam divididas com a audiência da gente, o público que nos ouve. João é advogado há mais de 17 anos, um entusiasta da área médica, um estudioso dessa área e, portanto, foi convidado por seu notório saber nesse segmento para fazer atualizações aqui para a gente no que diz respeito às resoluções, à resolução nova do CFM que fala sobre publicidade médica e propaganda médica. Perfeito. Tá? Não sei, João, se você também está satisfeito, mas para mim não tem Não, mais nada de não, ótimo. para mim está ótimo. Queria agradecer o convite, dizer que foi muito prazeroso. É uma matéria que eu gosto de conversar, é um tema que eu gosto de trocar. Não de explicar, mas de bater um papo, porque a gente sempre está trocando experiências, né? Ninguém é sabedor de tudo. Mas queria muito agradecer o convite, dizer que foi bastante produtivo. E se precisar, mais uma vez, eu estou aqui à disposição. Mas vamos lhe convidar, pode ter certeza. O All Saúde e Benefícios tem um foco em orientar e você é um comunicador excelente, é um cara que está sempre à disposição da gente. Muito obrigado pelo seu tempo Imagina. e abraço a você e um abraço a todos aí da sua equipe, viu? Um abraço, até Fica com Deus. logo, boa tarde, até logo, tchau, tchau. Obrigado a todos, boa tarde.